He tenido tanto tiempo y espacio para generar en el entorno una armonía con él. La vida brilla, la muerte no existe, el silencio es enorme y los gritos de la gente no se escuchan. He tenido tanto tiempo y espacio que me uno al silencio de permanecer y caminar por esta única huella que dejaron los antepasados. He tenido tanto tiempo y espacio para dejar atrás la vida y lo que la tierra o a la tierra le pertenece. Y con el mismo tiempo y espacio tengo la calma para ver caer el sol allá a lo lejos. Soy mapuche. E aí, galera? Bom, estamos a uns 180 quilômetros de Florianópolis, porém a gente estava tão cansado, o calor estava demasiado, o trânsito estava insuportável, aqui atrás a bunda não estava aguentando mais. E aí a gente resolveu parar aqui no caminho, numa pousada de uns amigos nossos. Floripa com muito estresse, hora do rush. E muita coisa para fazer. Então vamos chegar amanhã com tranquilidade, que nós temos um monte de coisa para fazer. Essa é a pousada Trincaferro dos amigos nossos. É um espetáculo de pousada maravilhosa, linda. Pensa numa pousada top. Além de tudo que das cabanas, dos apartamentos que eles têm, a piscina, tem piscina térmica, tem jacuzzi, tem piscina externa, tem ofurô, tem um local para casamento. Tudo que você tem salão de jogos. Que é a querem jogar uma sinuca. Os amigos nossos californianos. Então eles servem também um jantar, almoço, o que vocês quiserem. Olha aqui tem uva, eles pedem para não pegar, não mexer nas uvas. Mas cara, vou mostrar para vocês o visual desse lugar aqui, ó. É indescritível, a gente adora essa pousada, adora por tudo de bom que ela oferece. Então, ó, além da piscina térmica, aqui um ofurô, e aqui embaixo, ó, é a piscina térmica interna fechada para o inverno. Olha o visual que a gente tem daqui, cara. Olha o visual que se tem daqui. Eu queria morar aqui, essa é a verdade, mas temos os nossos compromissos. E aí, Rosane, tá pronta para se atirar? Já vou. Então, Tô, ó, bora lá. prontíssimo. Feito, galera. Até mais.